Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui aprendendo a lição. Hoje estamos falando lição número 3. Dons de revelação. Paulo escreve carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele classifica os 9 dons em 3 grupos. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Cada grupo tem 3. E Paulo, aqui no nosso texto áureo, diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Tudo para a edificação da igreja. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Têm aparecido muitos enganos. Leitura bíblica está no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. Atos 6, 8 a 10. Daniel 2, 19 a 22. Palavra da sabedoria. Deus dá sabedoria para a sua igreja. Deus dá sabedoria para que nós possamos servir melhor. Esta manifestação verbal ou escrita, este dom, para a edificação da igreja, inspirado. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Então, esse Deus nos dá sabedoria para momentos difíceis que vivemos dias atuais, para pedir a Deus sabedoria. Deus nos pode dar sabedoria para saber passar, saber atravessar este momento. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora a Bíblia não mostre no Antigo Testamento dons como agora, como a era da igreja, como estamos no tempo de graça, a graça de Deus, estamos debaixo da graça de Deus, a plenitude do Espírito Santo que está derramado sobre sua igreja, e com isso Deus dá dons para a sua igreja. Mas no Antigo Testamento também Deus dava sabedoria, dava sabedoria para a história, para seu povo e para as pessoas que ele escolhia. Então, um dos exemplos clássicos é do José, José do Egito, que ele estava preso e o rei Faraó teve um sonho, e no sonho tinha 7 vacas gordas que subiam do mar, do rio. Após isso saíam 7 vacas magras, e 7 vacas magras devoravam. O rei ficou perturbado, chamou os sábios, os conselheiros, pessoas entendidas, mas ninguém conseguia. Aí alguém que já foi preso também disse: o rei, conheço pode interpretar. Quem? José, que está preso. Ele contou minha história. Eu, quando sonhei, eu contei para ele. Ele falou que eu seria restituído a meu cargo, e aconteceu. Tudo que ele falou aconteceu. E outro, meu colega também que estava comigo, preso, mas falou para ele que ia morrer. E aconteceu fato. Aí mandou chamar José. José disse: rei, a interpretação é esta. O sonho dos reis é este. 7 vacas gordas significam 7 anos de fartura, 7 anos de abundância. 7 vacas magras significam 7 anos de sequidão. Não vai chover, vai ser seco, não vai ter produto na terra. Então, meu conselho é que o rei escolha um homem para que possa construir, possa administrar celeiros grandes. Aí o rei disse assim: acharíamos com o Espírito dos deuses, você vai ser governador, segundo do rei. Então, ali se tornou o homem mais importante do Egito, porque Deus deu a sabedoria. Segundo,
Salomão, rei, quando assumiu o reino, novo, jovem, e duas mulheres aparecem ali e dizem: Senhor, ô rei, filho dela morreu e esse filho é meu. A outra diz assim: não, filho dela morreu, esse filho é meu. E vai ali, e o rei diz assim: soldado, pega uma espada aí. E é que as duas querem o mesmo filho, vou dividir no meio. Assim cada um fica com metade. Aí todo mundo assustado. Aí a mulher diz assim: se rei, corta mesmo. E a verdadeira mãe diz assim: não, senhor, não faça isso. Que criança fique com ela. Aí o rei entendeu que a mãe verdadeira era aquele que a criança vivesse. Pronto, Deus deu sabedoria. Deus que dá a sabedoria, dá uma saída a momentos difíceis. E outra sabedoria que nós vemos no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9. Ali mostra Estevão narrando uma história, discutindo, pregando a palavra de Deus. E diz que ali se levantaram os chamados dos libertos, né? Se levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Estevão era cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E Deus deu sabedoria. E ninguém. Disputavam, debatiam, queriam calar a boca dele, mas não conseguiam. E como não conseguiam, mataram. Primeiro mártir da história da igreja. Mártir fora dos apóstolos. Primeiro mártir Estevão, que Deus deu sabedoria. E todos nós precisamos desta sabedoria. E a liderança precisa da sabedoria para aconselhamento das pessoas que pedem uma ajuda. E isto não pode ser também aproveitado para uso pessoal, mas sim para edificação. Tem que aprender, ter maturidade, lidar com cada situação. Deus dá dom para a edificação da igreja e para ajudar os irmãos na fé. Palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona com o ensino da verdade, da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações do mistério de Deus. Os mistérios de Deus que Deus dá. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Esta ciência não vem através das escolas, mas esse vem do alto. Conhecimento vem do alto. A sabedoria vem do alto. Não vem dos conhecimentos das escolas teológicas, né, nas escolas acadêmicas, mas essa sabedoria vem do alto. Glória a Deus. Deus usa os irmãos. Pode estar em qualquer lugar do mundo. Pode estar fazendo os missionários, né, fazendo a obra do Senhor em outros países, em outros lugares, e Deus dá sabedoria. Então, palavra da ciência não visa servir a propósitos tribais. Ele não cria contendas, mas sim para a edificação da igreja. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha da maligno. Ele vem nos bastidores, trabalhando com mentiras e sabedoria para detectar. Um dos exemplos, vamos descobrir aqui, como que o inimigo trabalha, né? Planeja, né? Mas Deus dá sabedoria para nos escapar deste laço, para Deus nos dar livramento, né? Um dos exemplos, né? Rei da Síria disse: vamos amanhã atacar tal lugar, Israel. E quando ia outro dia, Israel não estava ali. Por quê? Porque o profeta Eliseu, Deus revelou para o profeta Eliseu: o inimigo vai vir. Fala ao rei. E o profeta avisava para o rei de Israel: guarda-te por passar aquele lugar.
não vá àquele lugar. Aí o rei da Síria ficou nervoso e chamou os soldados. Quem está traindo? Quem está passando a mensagem? Aí um soldado disse assim, não, senhor, existe um profeta em Israel, e Deus dele revela a ele. O que você fala na sua câmara, você está pensando, Deus ia revelar para ele. Então, essa sabedoria, quando o inimigo arma uma cilada, Deus nos dá sabedoria. Diz, meu filho, não vai por aí. Deus livra. Basta dar ouvido ao Espírito Santo. Segundo, Daniel. Nabucodonosor teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho tremendo. Mas ele perdeu o sonho. Chamou também os sábios, os conselheiros. Chamou todo mundo e disse assim, eu sonhei. Eu quero a interpretação. Mas tem um problema. Eu esqueci o sonho, mas está perturbando a minha vida. Qual é o sonho, rei? Não sei, eu perdi o sonho. Ninguém sabia. Se o rei disse, está me enganando, vão morrer todos os sábios. O Daniel, um dos sábios, tinha confiança, entrou, pediu tempo. Pediu tempo antes que matasse os sábios. Eu vou orar a Deus. Chamou seus amigos. Vamos orar, buscar ao Senhor. E Deus deu sabedoria. Aí ele adora ao Senhor, Deus que revela o escondido, Deus que promove os reis, Deus que coloca rei, Deus que tira o rei, Deus que estabelece o reino, Deus que muda o reino. Tudo isto é para a honra e glória do nome do Senhor. Deus sempre está atuante na história da humanidade. Aí Daniel disse assim, Senhor, sonho foi esta. Isto é isto. E a interpretação, a revelação é esta. Pronto. Deus dá o escondido. Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Quando Deus descortinou a história dos grandes impérios. Nabucodonosor, aquela estátua de ouro, peito de bronze, Medo-Persa. Os Medo-Persa. Império Romano, grandes impérios mundiais, Deus revelou para ele. Então, é uma ciência que vem de Deus. É Deus que dá. E nós vemos também aqui no Novo Testamento, Pedro está lá dirigindo a igreja, um culto. E naquele momento, muitas pessoas estavam necessitando. A Bíblia diz que viviam em comum. A cada um vendia sua fazenda. Os irmãos vendiam, entregavam dinheiro, o que vendiam aos pés dos apóstolos. Aí Ananias e Safira dizem assim, tem que ganhar nossa confiança também. Vamos vender nossa fazenda. Porque os irmãos estão trazendo tudo. E eu não vou dar tudo. Dinheiro dele, fazenda é dele. Mas ele vendeu, aí trouxe dinheiro, metade. Pastor, o apóstolo Pedro, vendemos tudo e trouxemos tudo. Mentira. Pedro disse, mentira, você não mentiu a mim, mentiu a Deus. É o Espírito Santo. Dinheiro não estava com você. Por que mentiu? É seu, não precisa mentir. Não precisava nem trazer. Você trouxe pela sua vontade, mas não precisava mentir. Aí Pedro morreu. Daqui a pouco chegou a esposa. Me conta essa história. Venderam tanto? Sim, pastor, vendemos tanto. Mentiu também e morreu. Então Deus dá sabedoria. Deus dá entendimento, a ciência. Então, Deus dá sabedoria para a sua igreja, para não sermos enganados, para não sermos usados de engano. Discernimento de espíritos. Particularmente, eu digo que a igreja está precisando mais do dom de discernimento. Porque o apóstolo João diz, nós estamos nos últimos dias. Muitos se têm se levantado, muitos anticristos se têm se levantado, se infiltraram no meio da igreja. O apóstolo Paulo diz assim, últimos dias, será dias trabalhosos. Então, estamos nesses tempos.
e nós precisamos. Dom de discernir os espíritos e uma palavra sobrenatural dada por Deus, né? A fonte da manifestações espirituais, pode ser divina, pode ser humana, pode ser diabólica, do inimigo. Então, a manifestação vem em 3 origens. Às vezes a pessoa não tem aquela comunhão, às vezes o inimigo está usando em línguas. Aí a pessoa é de Deus, mas não é de Deus. Mas como julgar? Como você dizer que aquele não é de Deus? Precisa de dom de discernimento. Precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ordem humana, ordem maligna. Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação da igreja, para que a igreja não sofra as consequências, mas a igreja se mantenha sadia. Este dom é para cuidar da saúde da igreja, não é para apontar dedo para ninguém, não é para julgar os irmãos. Deus não deu esse dom para julgar ninguém, mas sim para cuidar da saúde da igreja. Discernimento e manifestação espiritual. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados através da palavra de Deus. Deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Esta é a última palavra. Que Deus deixou a palavra para seguirmos as pisadas do Mestre. Jesus conhece os segredos do coração humano, mas nós não conhecemos. É por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Os apóstolos João adverte acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo e que ataca a igreja. Então, fique atento, medita a palavra do Senhor, busque ao Senhor, peça os dons. Deus dá dom para a sua igreja. Deus pode dar dom para você. Vamos concluindo. A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre certo e errado, para servir melhor ao Senhor, né? Os falaciosos ensinos e manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom de discernimento. Podemos desmascarar muitos que vêm em nome do Senhor, para não sermos enganados. Tem que estudar a palavra do Senhor, tem que buscar ao Senhor, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Então, concluímos com isso aí. Fique na presença do Senhor, busque ao Senhor dom de sabedoria, dom de ciência, dons de discernimento do Espírito Santo, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria, com dedicação. Fique com esta palavra. Vou orar pela sua vida, pela sua família. Pai querido, Senhor da glória, abençoa esta casa, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa esta família, meu Pai. Quantas pessoas estão doentes, meu Pai querido, precisando de uma cura. Senhor pode curar, Senhor pode restaurar a saúde, meu Pai. Quantos também estão buscando o batismo com o Espírito Santo? Senhor pode batizar. E quantos estão buscando dons espirituais, meu Pai? Senhor pode dar dons para a sua igreja. Pai querido, Senhor da glória, visita cada lar, abençoa cada família. Este peço em nome de Jesus. Amém. Fique com esta palavra.